Olá, então vamos à segunda parte daquela aula que iniciamos com Anita Malfatti, artistas brasileiros, e agora entramos no Emiliano Cavalcanti, conhecido então como Di Cavalcanti. Um artista que teve influência cubista, surrealista no início de sua carreira artística, mas foi um artista que frisou muito bem os aspectos peculiares do Brasil. Então, teve sua trajetória inicial nas artes modernas, como eu disse, de surrealismo, cubismo, mas depois entrou num estilo essencialmente brasileiro. Muito bem. Ele não era muito bem quisto na sociedade, porque ele tinha uma energia única e bastante forte. Ele não só tinha, como ele extravasava isso e colocava os seus sentimentos, suas crenças, suas posturas políticas, externava muito bem e, portanto, tinha ojeriza aos burgueses e justificava isso em prol de desejar uma sociedade mais justa, mais igualitária, ingressando inclusive em Partido Comunista. Muito bem. Ele teve em suas obras a predominância de mulatas, e vocês vão ver com um domínio da pintura fantástico, com bastante volume, muitas cores quentes, sensualidade. Foi até considerado ou tratado por Mário de Andrade como o mulatista mor da pintura. Vamos à frente. Então, nós temos aqui um destaque desta peça belíssima, de uma mulata deitada, vislumbrando sua visão, eu não sei o que estava, mas estava pensativa, né? que ela estava vislumbrando, mas certamente não se interessava pelo observador e nem estava olhando para esta outra personagem da obra aqui, que está aqui em primeiro plano, né? E contraste do seu vestido bem reforçado em relação às análogas quentes que ele utiliza na maioria dessa obra. Outra obra que mostra um contraste interessante, mas aí é na questão da cor da pele. Aliás, Portinari reforça isso em outras de suas obras. Essa questão de retirar da sociedade esse preconceito de muito tempo, né? E que podemos olhar essas linhas, curvas, sinuosidades aí bastante reforçada nessa composição artística dele, né? Muito bem. Samba, uma obra de 1928, já vem mostrar aspectos bem relativos à nossa sociedade de então, né, com o nosso samba no auge, e novamente ele mostrando as raízes brasileiras aí. Muito bem.
Ele era considerado por sua própria filha, não sei se no início vocês repararam no texto, como um tempestuoso, uma personalidade tempestuosa. Era um exímio e fluente desenhista, como vocês podem notar pelas obras, né, com encantamento pelo volume, manipulação da tinta também, muita dominação, o relevo, pincelada e rabisco, as texturas. Contemplemos então a sua amorosa relação com a realidade brasileira, com a essência dela, que veremos a seguir, que estou tratando da obra singular, né, diferenciada, apesar de ser de uma série de moças, essa obra que se chama Cinco Moças de Guaratinguetá. Ela é emblemática, pertence ao MASP, e, portanto, assim que pudermos, quem ainda não vislumbrou essa obra lá, ao vivo, em cores, faça isso assim que puderem. Esta obra, ela, assim como as demais apresentadas, tem uma forte tendência, né, às cores análogas quentes, totalmente aqui pelas moças aqui ao fundo, ressaltando apenas esta aqui que está com a cor da pele diferenciada e um vestido azul que contrasta evidentemente com esse alaranjado aqui, com o amarelo, né? E ele retrata nas suas obras uma perspectiva assim de várias facetas, né? Mesmo num espaço curto, coisa que se permite pela arte, né? Nessa distância aqui curta, quanta temos pessoas em outros planos, tem mais essa que está ao fundo, né? Distraída ali, pensativa, essa outra está olhando para o observador. Vamos reparando nos detalhes da obra, né? Novamente, esse contraste, essa colocação das duas raças, vamos dizer assim, como se pudéssemos chamar assim, não é? Cinco Moças de Guaratinguetá. As 5 figuras de Guaratinguetá ocupam todo o espaço da tela e formam um conjunto harmonioso nessa pintura, a mais famosa e emblemática da série das Moças, pertencente ao acervo do MASP. As moças se organizam em diferentes planos, 2 estão à frente de tudo, e a da esquerda olha para fora do quadro em direção ao observador, e a outra, embora de perfil, também parece dirigir seu olhar para a mesma direção. Outras 2 no segundo plano esperam a posição das primeiras. A que está de frente olha diretamente para o observador, e a de perfil à esquerda dirige seu olhar para a direita. Por fim, reclinada e apoiada a janela ao fundo no canto superior direito, a quinta personagem tem um olhar distante e sonhador. Tratando de um detalhamento maior do quadro, nós podemos ver nessa primeira imagem que o pintor usa cores análogas e tons vermelhos para praticamente toda a composição, exceto para o vestido e o chapéu azuis brilhantes da figura que está à frente das demais. Nessa segunda imagem, a figura de pele mais clara tem uma posição de destaque em relação às outras, não apenas pela luz que emite e o azul que se contrapõe às cores usadas em praticamente toda a pintura, mas também pelo desenho mais delicado. Nesse terceiro detalhe, as cores são modeladas em tonalidades diferentes num contraste claro e escuro de luz e sombra. A verticalidade predomina na composição. Nesse quarto detalhe, nós vemos a diagonal e a quinta personagem na janela criam uma sensação de profundidade. E nesse último detalhe, o detalhe 5,
Vestida de modo discreto, recatada, com um decote que mostra uma parte do corpo, essa moça confere ao conjunto um clima interiorano, ingênuo. Seu olhar peculiar dá à pintura uma graça especial. Para fechar essa série aí com os quadros, eu trouxe mais uma mocinha com gato à janela em ouro preto. A pintura apresenta uma menina na sacada de um pequeno balcão apoiada sobre o peitoril de madeira. Ela segura um gato negro. Parte do beiral da casa está visível, assim como a porta aberta atrás da moça, revelando o interior da casa, onde uma pequena mesa suporta um vaso de flores. Do lado esquerdo da tela, um casário com montanhas e uma igreja com seu torreão se aglomeram à distância. E essa também, fazendo um detalhamento melhor, como você pode ver aí no primeiro detalhe, 7 planos são construídos para criar um espaço em perspectiva. Em primeiro plano, o balcão e o braço da menina, nele apoiado. Atrás dela, o batente da porta, em seguida os telhados do casário ao fundo. Uma árvore e um pedaço de terra. A igreja, as montanhas e finalmente o céu. Nesse segundo detalhe a gente pode ver o brilho do pelo e o olhar do felino são marcados por pequenos pontos de luz. No terceiro detalhe, a fatura é densa e escura e as marcas do pincel criam uma espécie de sujeira, resultando em cores muito misturadas. No detalhe 4, o desenho é tosco e vigoroso e a cena é tomada de grande dramaticidade que se estabelece principalmente pelo jogo entre luzes e sombra. No último detalhe, nós temos o contraste claro e escuro. Ainda é responsável pela marcação das áreas de cor, com predominância de tons quentes e densos. Então é isso aí, se você chegou até o final desse vídeo, gente, não esquece, se inscreve no canal, compartilha aí nos seus grupos de arte, grupos de WhatsApp aí de professores de arte, de alunos. Muito bem. Daí, com essa exposição dessas obras de Cavalcante, de conhecer esse lado efusivo dele gostar de trabalhar com as mulatas, dele se interessar por questões sociais brasileiras da falsidade ideológica e da sociedade que impunha uma série de preconceitos e ele era totalmente contraditório a isso, e por participar da política e tudo mais. Foi um artista bastante polêmico, mas detinha um domínio sobre as técnicas, sobre a pintura, que se sobrepunham a qualquer problema que ele pudesse ter em relação a essas questões pessoais e políticas. E aí, trazendo tudo isso para vocês à tona, nós temos aqui uma sugestão de atividade. Primeira questão é que vocês tentem estabelecer um diálogo entre duas obras. Essas duas obras, uma delas deve ser de um desses dois artistas que trabalhamos na primeira parte com a Anitta e agora nessa segunda parte com de Cavalcante. Então, repetindo, primeiro passo para você realizar a tua atividade é escolher duas obras. Você pode escolher uma obra da Anitta e uma do Di Cavalcante? Sim. Pode escolher uma obra da Anitta e uma do Van Gogh? Sim. Então, uma delas tem de ser Di Cavalcante ou Anitta Malfatti, certo? Então, o primeiro passo é esse. De duas obras que devem ser escolhidas, uma delas tem de ser de autoria de Di Cavalcante ou da Anitta Malfatti. Segundo passo para a sua atividade. Qual foi a conversa que você entendeu dessas obras selecionadas?
se uma fosse conversar com a outra, o que uma diria para a outra que ela tem de elementos compositivos, da técnica de pintura, sabe, questões formais, daqueles elementos da composição, de linha, forma, cor, volume, textura. O que vocês veem dessas questões formais nestas duas obras? Uma tem mais uma coisa, uma parece mais uma tonalidade, uma cor, a outra contradiz. Conversem entre as obras, promovam um diálogo, um discurso, de maneira que vocês estejam pensando sobre esses conceitos formais que a gente estudou até aqui, tanto em composição visual como história da arte. Então, o que vocês veem aí? Como eu sugeri, gênero é tratado só de mulher, é tratado de animal, o que você escolheu, é tratado de como, por exemplo, essa obra de Cavalcante, das 5 mulheres. Tem uma série só tratando de moças. Então, o que ele queria colocar com isso? A questão da mulher, como ela era encarada pela sociedade, e ainda tinha a questão de cor, né? Então, tentem tecer diálogos sobre essas duas obras que vocês escolheram. E terceiro passo, qual artista aqui tratado desses dois que você teve maior interação, ou que você teve conversou melhor com as obras, que você olhou e sentiu uma apreciação, assim, admirou mais, ou um que te provocou mais, que você queira colocar. E cite por quê. Como eu já falei, de repente o porquê eu senti provocada por esta obra, que falava daquela época, que tratava de questões sociais. O que você queria dizer? O que você está enxergando subjetivamente pelo seu entendimento, evidentemente pela sua postura de vida, pelo que você teve até agora, suas experiências, o que você vê naquela obra? Tá? Por que você teve maior interação por aquele artista? Então, a partir do momento que você refletiu esses 3 passos, com vistas às respostas das questões 2 e 3, né, que a primeira é só escolher as obras, né? Escrever, né, pode ser um espaço curto, pode ser de uma maneira de ser um mapa mental, por exemplo. O que é um mapa mental? Coloco aqui o centro, mulher, meu tema será esse. E aí eu tiro as raízes desse centro, desse mapa que tenha no centro, na minha mente, eu tiro todas as palavras interessantes que refleti a respeito. Preconceito, inferioridade, superioridade. Que conceitos seriam esses que extrairiam da sua mente? Ou então, se você preferir, faça então um ou, né? Não é e. Você pode também fazer um desenho, ou também uma pintura. Desenho, gente, fazer as linhas, não precisa ser pintado, você pode até fazer um sombreado, alguma coisa, mas a pintura significa fundo, significa que nada vai ficar contornado ali. As figuras estão num contexto. Então, cuidado quando você trata de desenho. Você pode até começar com contorno. Quando você trata de pintura, você trabalha, por exemplo, contorno. Você vai fazer um desenho, eu vou fazer o rosto, eu vou fazer a volta aqui, a linha. Quando eu vou fazer uma pintura, eu tenho que trabalhar toda a face. Não posso trabalhar linha. Então, com vistas às suas respostas da questão 2, coisas que você dialogou a respeito das obras,
e também de você entender por que você gostou mais de um do que do outro. Escolha uma dessas obras que você discutiu, que você refletiu, melhor dizendo, e faça ou um mapa mental, como eu já expliquei, extraindo de uma palavra central desta, deste entendimento das obras, várias palavras, ou faça um desenho, uma pintura, para você se expressar, para você colocar para fora os sentimentos em relação ao que você percebeu ali. Tira uma foto desses resultados, e inclusive da parte escrita e da resposta da 2, e envia para mim, tá? Eu acredito que essa proposta que foi dada semana passada, dia 3, eu tenha deixado o prazo para o dia 17, mas eu vou prorrogar para dia 18, para ficar certinho os 15 dias. Tá? Eu vou arrumar lá na plataforma, fiquem sossegados. Então, para o dia 18, e até lá podem me questionar via própria plataforma, em comentários particulares ou na turma aí, para que todos possam também, de repente, ter a mesma dúvida que você, eu esclareço de uma vez. Mas fiquem à vontade para fazer as perguntas, os questionamentos da maneira que vocês acharem mais interessante, mais conveniente para vocês. Tá bom? Um beijo grande, muito obrigada pela paciência e terem aguardado esse término da aula aqui, esse complemento. E um beijão para todas, para todos, né, Diana? Um beijão. Tchau.